Bom, fala galera, eu vim apresentar aqui meu projeto de física com visão computacional e um pouco de realidade aumentada. Então, acho que eu vou passar por cima, assim, dos principais conceitos que eu achei mais interessante. Eu não vou tratar o código em si, mas os conceitos que o código trabalhou. Então, o primeiro tópico é o porquê que eu fiz isso. Eu gosto muito da interseção ali de computação, de física, de matemática e como e trabalhar isso como programação é muito bonito. Então eu amo fazer isso de paixão e gosto de ver essas coisas funcionando, né? Quando dá errado é divertido também, porque é um problema a se resolver. Mas eu acho que quando você tem um projeto que une várias áreas, tipo, é sensacional, tipo, é muito bonito. Eu acho que esse foi um dos projetos que mais teve interseção, assim, com a física, com os fluidos, com a computação, com visão computacional, com a matemática, que, bom, mais pra frente eu vou mostrar as matrizes de rotação, né, que a gente vê em álgebra linear. Então, bom, foi muito bonito, eu gostei muito desse projeto e vou dedicar esse vídeo pra ele. A primeira parte, né, do projeto foi achar uma biblioteca. No caso, eu usei o MediaPipe, que é uma biblioteca do Google. E basicamente essa biblioteca ela tem dois modelos de machine learning correndo por trás. Um modelo vê a palma da mão e o outro modelo vê o resto da estrutura da mão, né, os dedos. E é mais fácil assim essa estrutura de dois modelos, porque um modelo só não ia aguentar. Ia aguentar, mas ia ficar mais lento, né? Então um modelo detecta a palma da mão, que é mais fácil, né? Talvez uma região de 256 pixels por 256 ali, e o resto ele trabalha nessa estrutura. E o interessante dessa biblioteca é que ela dá pra gente muita informação, né? A informação principal é que ela dá 21 pontos na mão. Eu coloquei aqui no slide os 21 pontos, né? Do 0 até o 20, por isso que são 21. E com esses 21 pontos, né? Em cada mão, né? No caso, mais uma informação muito importante que ela dá, né? Dá no objeto ali, que a biblioteca nos traz, é a coordenada de cada ponto. Com isso, você já consegue imaginar o que você pode fazer, né? Porque se você tem a coordenada de cada ponto, você pode calcular a distância, né? Porque se você for parar para pensar, a sua tela é como se fosse uma grid, né? São dois eixos ali bem simples e você vai ter a coordenada. E é importante dizer, né, que a coordenada que a biblioteca traz pra gente é normalizada de 0 para 1. Por quê? Porque os usuários têm diferentes resoluções de monitor, né? Então, isso deixa meio que independente do monitor essa normalização. E com esses dados de coordenadas de cada ponto, você consegue calcular as distâncias. Então, o pitching, né? O ato de você espremer assim, é muito facilmente calculado quando você tem as coordenadas de cada ponto, né? Então, se você tem a coordenada desse ponto, você usa a distância euclidiana ali e você calcula a distância. E no código isso você vai tranquilo. Se essa distância for menor, né, que uma parcelinha de pixel ali, então, né, a variável booleana speech é verdadeira. Então você consegue visualizar a mão e detectar se a mão está fazendo uma pincelada. Pincelada, esse é o nome. É... Agora, a próxima parte, que é uma das partes mais legais, assim, que é a parte física computacional, que é basicamente como que a gente vai simular um fluido computacionalmente, né? Como que a gente vai simular um líquido. É, eu gosto de pensar que é uma forma de você meio que discretizar o líquido, por assim dizer. Por que eu digo isso? Porque você vai colocar, em vez de um líquido de fato, um fluido, você vai colocar milhares de bolinhas. No nosso caso, eu acho que nos vídeos que eu fiz foi 8K de bolinhas, 10K no máximo, assim. E você vai fazer muitas bolinhas, certo? E a consistência dessas bolinhas vai simular um fluido, por assim dizer. É engraçado dizer, porque na época que eu fiz Prob 1 eu tinha,
certa dificuldade em entender a parte discreta da probabilidade. Eu me dava muito mais com a parte contínua, sei bem por quê, porque, bom, né, na minha concepção também acho que não era muito trivial no primeiro contato pra mim pensar em probabilidade discreta, assim. Pensar é mais fácil, né? Ferramenta de moeda, etc. É mais fácil quando você tem esses exemplos, mas de forma abstrata era mais complicado. Eu acho que um exemplo perfeito, assim, se você voltar atrás, era falar sobre discretizar um líquido, assim. Acho que seria um baita exemplo. E o legal, bom, voltando aqui, né? Eu uso o SPH, né? Que era uma biblioteca bem famosa. Ela justamente faz essa discretização do líquido, por assim dizer. Ela faz as bolinhas, várias bolinhas. E cada bolinha a gente vai tratar como uma partícula ali, né? Com suas propriedades, de pressão, de a viscosidade entre as bolinhas. E essa biblioteca ela vai ter a responsabilidade de calcular a densidade, a pressão, a viscosidade. Só que tem um problema, né? Se a gente fosse na física, na ciência computacional, né, a gente usa a famosa equação do Navier-Stokes, né? Famosíssima equação. O Navier era um engenheiro francês e o Stokes era um físico matemático, né? Se não me engano, eles não descobriram a equação juntos, né? Parece que sim, mas se não me engano, eu acho que não. Eles descobriram em locais diferentes, em tempos diferentes, mas eles chegaram à mesma, à mesma conclusão, né? E o legal também, a demonstração é bem bonita. A demonstração é bem legal. Que a gente vê das equações de Cauchy, eles trazem as equações deles, né? A contribuição deles. Quando a gente substitui as equações Navier-Stokes na equação de Cauchy, né? Você vai ver se são três equações, mas é porque são os três eixos, né? Quando você coloca isso vetorizado, forma essa equação zona que você tá vendo aqui. Então é bem bonito. E o termo responsável pela viscosidade é essa aqui, ó, que tá circulando. Voltando pra biblioteca, a gente usa três kernels, assim, pra gente discretizar a forma, por assim dizer. Eu tô fazendo várias. Eu acho, não sei se os físicos não vão gostar disso, acho que nem os matemáticos, nem eu. Eu não faço matemática, né? Mas isso é um vídeo mais de passar pelos conceitos. É, os kernels são três kernels que a gente usa para as três propriedades mais importantes no projeto, que é o Poly6 para densidade. Então você pode ver que é uma curva mais suave, então a densidade ali, naquele meio, ela é bem mais suave, bem mais constante. O spike para força de pressão, ele vai ter um gradiente maior, então ele vai ter uma força de repulsão maior quando as bolinhas se baterem ou chegarem perto uma da outra, né? E a viscosidade, o terceiro kernel, deixa uma viscosidade mais constante na simulação. Otimização, né? Quando você tem muitas partículas, pensa que você tem que resolver muitas equações para cada partícula. Então, quando você tem uma bolinha ali, uma partícula, ela tá vendo toda a sua vizinhança. Digo, você tá vendo todas as bolinhas e pensa que você tem que calcular e resolver as equações para cada bolinha, né? No caso, é muito difícil você resolver todas as equações para todas as bolinhas em todo o espectro ali do cubo. Então, uma otimização que a gente faz, uma solução para isso é o spatial hashing. Então, você divide o espaço ali do cubo em uma grid 3D e cada partícula só vai olhar as partículas vizinhas. Isso já ajuda pra caramba e já reduz aí a complexidade de ON ao quadrado para um N, né? Isso já ajuda pra caramba. E outro framework que eu usei também foi o Taishi para compilar o Python para rodar no GPU. Opa,
pra ajudar aí na performance, né? Porque é muita coisa. Eu tive até dificuldade no meu PC pra rodar em muitas partículas. É, com as otimizações rodou, tipo, um 10K de partícula, rodou legal, assim. Sobre a simulação agora, né? Na verdade. Da renderização, da projeção, né? O mais legal é a parte matemática que é bem interessante, né? Porque quando você tem você tem o cubo aqui, e quando você tem a pincelada no cubo, o que você faz para você meio que rotacionar o cubo? Você usa álgebra linear de boas, clássicas matrizes de rotação. Então você basicamente, como é que a gente faz no código, né? A gente detecta a pincelada e detecta a movimentação da mão em uma quantidade de pixels. E nessa quantidade de pixels você transforma no ângulo, né, em radianos, e com essa informação você usa na matriz, e você rotaciona todos os pontos do cubo com a matriz. É assim que dá aquela sensação de movimentação, mas é pura álgebra linear. Renderização na parte de colorir as partículas, né? É um efeito que ficou bem legal, né, da velocidade da partícula. Não é muito trivial de você olhar assim, mas pensa que você tem dois baldes de tinta, por assim dizer. Uma tinta com a cor devagar, uma cor bem devagar, e uma tinta pra cor que tá rápida, ali pra partícula que tá rápida. E pra você colorir a partícula com a cor, ela não pode ser 100% rápida ou nenhum rápido, né? Tá parada, né, no caso. Você tem que colorir com um gradiente, por assim dizer, né? O que você faz pra fazer isso? O color ali vai ser a cor devagar, a cor devagar, né? Parada, por assim dizer, mais o T vezes a cor rápida menos a cor devagar. E o Tzinho ali, você calculou com a velocidade da partícula naquele momento, dividido pela velocidade máxima da oscilação que poderia ter ali. Por que que digo assim? Vamos propor uma situação. Quando a partícula está na velocidade máxima, aquele termo T ali vai dar 1, que vai ser a velocidade máxima, que é a velocidade atual em módulo ali, dividido pela velocidade máxima. Então vai dar 1. Se você colocar 1 no Tzinho ali, ó, vai dar a cor devagar mais a cor rápida menos a cor devagar. Então a cor devagar mais a cor devagar vai cancelar e só vai sobrar a cor rápida. Então na velocidade máxima que seria 1, a cor devagar vai se cancelar e só vai sobrar a cor rápida. Assim como tiver numa velocidade nenhuma, né? Foi parado, a velocidade ali em cima vai estar zero, o valor de t vai ser zero, isso vai sobrar a cor devagar. Então por isso que a gente faz uma mistura de cor, a gente vai pegar esses dois baldes de tinta e vai misturar conforme a velocidade da partícula. Isso foi mais um trick, assim, um truque visual para você fazer a cor das partículas da simulação. Então, juntando tudo isso aqui, né? Toda a arquitetura em resumo, você vai ter a webcam. Você vai pegar os pontos da mão, detectar os pontos da mão. Você vai pegar esses objetos, calcular as coordenadas, etc., que você tiver que fazer. Vai detectar o gesto da mão, o que a gente está fazendo? A gente está rotacionando, a gente está pensando. Com isso, é, detectando o gesto do que a gente está fazendo naquele cubo, a gente vai passar essa informação pro motor de simulador do simulador de partículas, né? Então ele vai mover ali o cubo, vai mover as partículas dentro e assim vai rodar a aplicação. Então é uma aplicação bem legal, acho que tem muitos conceitos tipo legais em processionar para você ver e para você se aprofundar também. Eu acho que eu não quis me aprofundar no código, mas eu quis me aprofundar nos conceitos, que eu acho que quando eu tava fazendo, quando eu fui percebendo e estudando, porque eu não fiz isso aqui do zero, né? Eu pesquisei tudo isso, eu tive que pesquisar, tive que achar, e eu acho que isso foi a coisa mais legal, né? Então, é um baita projeto que acho que envolve muitos conceitos. Acho que daria pra fazer um estudo aprofundado de tudo isso, assim.
que envolve álgebra linear, envolve física, computação, envolve otimização aqui, né? Então, esses projetos valem muito a pena para fazer. Bom, eu acho que é isso. Deu uma passada legal no projeto. Esse é um dos primeiros vídeos do canal, acho que eu pretendo colocar mais vídeos no canal sobre os projetos que eu faço. E eu vou colocar esse slide em algum lugar. Não sei nem onde eu vou colocar. Mas eu vou colocar esse slide em algum lugar, vou colocar o link na descrição do vídeo. É isso, pessoal. Tamo junto.